Por que a senhora está assim? A pergunta ecoava no quarto silencioso enquanto o corpo frágil da mãe do milionário permanecia deitado, imóvel demais para alguém que até pouco tempo atrás caminhava com firmeza pela casa. Ninguém ali parecia perceber a gravidade daquilo. Ou talvez preferissem não perceber. A verdade é que, dia após dia, ela piorava. Não de uma vez, não de forma brusca. Era lento, quase educado. Um cansaço que chegava antes do fim da tarde, uma confusão leve que surgia depois de uma bebida, um esquecimento aqui, outro ali. Coisas pequenas demais para alarmar quem só enxergava de longe. Coisas grandes demais para quem via de perto. Os médicos diziam que era a idade. Diziam que o corpo cobra o que o tempo levou. O filho acreditava. Afinal, confiava nos jalecos, nos exames caros, nas palavras técnicas que explicavam tudo sem explicar nada. A família aceitava. Era mais confortável assim. Só havia alguém naquela casa que sentia que aquilo não era natural. Alguém que não tinha diploma, nem sobrenome importante, nem voz ativa. Alguém que entrava sempre pela porta dos fundos e saía antes de ser notada. A faxineira. Era uma manhã fria quando ela chegou para trabalhar. O céu estava pesado, cinza, e a casa enorme parecia ainda mais silenciosa do que o normal. O tipo de silêncio que não acalma, apenas esconde. Ela entrou como fazia todos os dias, com passos discretos, carregando o próprio cansaço e a rotina de quem nunca teve escolha. Aos 40 e tantos anos, já tinha aprendido a observar mais do que falar. Aprendeu isso cedo. Em casas grandes, quem fala demais costuma sair primeiro. A mãe do milionário tinha 70 e poucos anos. Uma mulher simples, dessas que passaram a vida inteira trabalhando sem nunca reclamar. Foi costureira, fez faxinas, abriu mão de tudo para que o filho tivesse estudo e futuro. Quando ele decidiu levá-la para morar com ele, disse que era para cuidar melhor dela. E no começo parecia verdade. Ela ria, conversava, contava histórias antigas e dizia que se sentia segura ali. Mas segurança também pode adoecer quando vem acompanhada de silêncio demais. Com o passar das semanas, a mudança foi se instalando. Primeiro ela perdeu o apetite. Depois vieram as tonturas. Em alguns dias, mal conseguia sair da cama. Em outros, ficava horas olhando para o nada, como se estivesse tentando lembrar de algo que escapava da mente. A faxineira via tudo. Via porque estava ali. Porque limpava o quarto, levava água, arrumava a cama, segurava o braço da idosa quando ela precisava se levantar. Via porque ninguém mais parava tempo suficiente para olhar. O que mais chamava atenção não era apenas a piora. Era o padrão. Sempre depois do fim da tarde. Sempre depois da bebida que a nora fazia questão de preparar pessoalmente. A esposa do milionário era elegante, educada, falava baixo. Nunca levantava a voz, nunca perdia o controle. Tratava a sogra com uma paciência ensaiada e a faxineira com uma educação fria, distante. Desde que a idosa chegou, o clima da casa tinha mudado. Não havia brigas, nem discussões. Havia algo pior. Um peso constante, invisível. Naquela tarde, enquanto limpava a cozinha, a faxineira viu algo que fez o coração acelerar. Viu a patroa abrir um armário baixo, daqueles que quase ninguém usa, e retirar um pequeno frasco transparente. Sem rótulo. Sem identificação. Viu as gotas caírem na xícara com precisão. O gesto era calmo, treinado, como se fizesse parte da rotina. Foi ali que a suspeita deixou de ser intuição e virou medo real. Naquele instante, ela entendeu que alguém naquela casa estava sendo destruído aos poucos. E que ficar em silêncio também era uma forma de participar. Sem dinheiro, sem estudos e sem apoio, ela sabia que sua palavra valia pouco ali dentro. Já tinha visto isso acontecer antes. Em outras casas, em outras histórias. Quem está embaixo sempre perde. Mesmo assim, naquele começo silencioso, nasceu uma decisão perigosa. Não confrontar. Não acusar. Observar mais. Falar menos. Proteger aquela senhora custasse o que custasse. Porque, se algo acontecesse, ela não conseguiria seguir a vida fingindo que não viu. O resto do dia passou pesado. Cada porta fechando parecia mais alta. Cada passo no corredor soava como aviso. A casa, que sempre foi apenas um local de trabalho, começou a parecer um campo minado. Quando subiu ao quarto para levar água, encontrou a idosa sentada na cama, olhando para a janela com expressão perdida. O rosto estava pálido, as mãos tremiam levemente. "A senhora está se sentindo melhor?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Um pouco, mas parece que meu corpo não me obedece mais",
respondeu a idosa com tristeza. Às vezes acho que estou ficando louca. Essas palavras doeram mais do que qualquer grito. Porque ela sabia que aquela confusão não vinha da idade. Vinha de algo escondido, repetido, calculado. Ajudou a senhora a se deitar e ficou ali alguns segundos a mais, observando aquela mulher que nunca reclamava, mesmo quando a vida parecia injusta demais. Lá embaixo, o milionário chegou mais cedo do trabalho. Conversava com a esposa na sala. Ela falava baixo, como sempre, dizendo que a sogra precisava de paciência, que doenças da idade eram assim mesmo. Ele concordava, cansado, confiando. A faxineira sentiu a mistura conhecida de raiva e impotência. Queria gritar, dizer o que tinha visto, mas sabia que, sem provas, seria apenas mais um problema a ser descartado. Naquela noite, enquanto lavava a louça, pensou na própria vida. Nos ônibus lotados, nos salários baixos, nas injustiças engolidas para não perder o pouco que tinha. E agora, mais uma vez, a vida colocava diante dela uma escolha cruel. Proteger a própria sobrevivência ou tentar salvar alguém que confiava nela. O perigo não gritava. Ele sorria. E ela tinha certeza de que aquilo estava só começando. No dia seguinte, a faxineira chegou mais cedo do que o habitual. O corpo ainda cansado da noite mal dormida, a mente em alerta como se algo estivesse prestes a acontecer. A casa parecia igual, mas ela sabia que não estava. Quando se aprende a enxergar o perigo, nada volta a ser apenas rotina. Cada objeto ganha outro peso, cada gesto parece carregar intenção. A mãe do milionário acordou mais fraca naquela manhã. Demorou a se levantar e precisou de ajuda para chegar ao banheiro. A faxineira ficou ao lado dela durante todo o tempo, segurando o braço fino, sentindo a fragilidade aumentar a cada dia. Havia manchas arroxeadas surgindo na pele clara, sinais pequenos demais para quem olha rápido, mas claros demais para quem observa com cuidado. A idosa tentou disfarçar, como sempre fazia. Dizia que estava bem, que era só cansaço. Mas o corpo não mentia. Enquanto ajudava a senhora a se sentar na cama, a faxineira ouviu passos no corredor. A nora apareceu na porta, arrumada demais para aquele horário, com o mesmo sorriso educado de sempre. Perguntou como a sogra estava, tocou-lhe o ombro com delicadeza e disse que prepararia a bebida da tarde mais tarde, como de costume. Tudo parecia normal. Era isso que tornava tudo tão assustador. Durante a manhã, o milionário saiu para o trabalho, preocupado com reuniões e prazos. Falou rapidamente com a mãe, prometeu voltar cedo e saiu sem perceber o olhar cansado dela. A faxineira observou a cena em silêncio. Não havia raiva ali, apenas uma confiança perigosa. Ele acreditava que estava fazendo tudo certo. Acreditava que tinha colocado a mãe em segurança. Sozinha na cozinha, a faxineira limpava devagar, mais atenta do que nunca. Abriu armários, organizou prateleiras, fingiu normalidade. O armário baixo continuava ali, discreto, quase esquecido. Ela não abriu. Ainda não. Sabia que qualquer movimento fora do comum poderia ser notado. Em casas grandes, pequenos erros custam caro. À tarde, a nora entrou na cozinha como se estivesse apenas cumprindo mais uma tarefa. A faxineira fingiu não perceber, mas observava tudo pelo canto dos olhos. Viu novamente o armário ser aberto. Viu o frasco surgir entre os dedos bem cuidados. Viu as gotas caírem com precisão dentro da xícara. Nenhuma pressa, nenhum nervosismo. Aquilo não era improviso. Era hábito. O coração da faxineira acelerou, mas o rosto permaneceu neutro. Quando a bebida ficou pronta, a nora saiu levando a bandeja. Poucos minutos depois, a faxineira subiu para o quarto da idosa com um pano nas mãos, apenas para conferir. Encontrou a senhora já deitada, respirando pesado, os olhos semicerrados. A bebida estava sobre a mesa de cabeceira, quase intacta. A senhora bebeu tudo? Perguntou com cuidado. Um pouco, me deu uma tontura, respondeu a idosa, com a voz fraca. A faxineira sentiu um aperto no peito. Aquilo confirmava o que já suspeitava. A piora vinha sempre logo depois. Ajudou a senhora a se deitar melhor, abriu um pouco a janela e ficou ali mais alguns minutos, fingindo arrumar o quarto, apenas para observar. A idosa adormeceu rápido demais, como se o corpo tivesse sido desligado à força. No fim da tarde, o milionário voltou para casa. Parecia cansado, mas tranquilo. Conversou com a esposa na sala, falou sobre o dia difícil e comentou que a mãe parecia pior. A nora respondeu com a mesma calma de sempre, dizendo que era normal, que os médicos já tinham explicado. A faxineira ouvia tudo de longe,
sentindo a impotência crescer. Ela sabia que, naquele momento, qualquer palavra soaria como exagero. Naquela noite, enquanto a casa dormia, a faxineira sentou-se na beira da própria cama, no pequeno quarto que ficava afastado dos demais. Pensou na própria vida, nas vezes em que escolheu o silêncio para sobreviver. Pensou também na idosa, tão parecida com tantas mulheres que conheceu ao longo dos anos. Trabalhadoras, invisíveis, sempre fortes até o corpo não aguentar mais. Ela sabia que não podia agir por impulso. Qualquer erro poderia colocar tudo a perder. Precisava de algo concreto, algo que ninguém pudesse negar. A partir daquele momento, decidiu que observaria tudo com ainda mais atenção. Horários, gestos, padrões. Cada detalhe seria guardado na memória. Não porque quisesse ser heroína, mas porque não suportaria carregar aquela culpa. Na manhã seguinte, a mãe do milionário acordou confusa. Chamou pela faxineira sem saber onde estava. Quando finalmente reconheceu o quarto, chorou em silêncio, envergonhada por se sentir fraca. A faxineira segurou sua mão e ficou ali, sem dizer nada. Às vezes, presença era tudo o que se podia oferecer. Lá embaixo, a nora circulava pela casa com passos firmes. Falava ao telefone, resolvia assuntos, mantinha a rotina perfeita. Mas havia algo diferente em seu olhar. Uma impaciência sutil, como se estivesse esperando um resultado que demorava mais do que o previsto. A faxineira percebeu isso e sentiu um frio na espinha. Aquilo não era apenas descuido. Era intenção. Naquele dia, ao final do expediente, a faxineira saiu da casa com a certeza de que o tempo estava contra ela. Cada dia que passava, a situação se tornava mais perigosa. Não apenas para a idosa, mas para quem ousasse interferir. Ainda assim, dentro dela, a decisão silenciosa se fortalecia. Ela não sabia como, nem quando, mas sabia que não ficaria parada. A verdade precisava aparecer. E quando aparecesse, nada naquela casa continuaria como antes. A partir daquele dia, a faxineira passou a medir o tempo de outra forma. Não pelos horários do relógio, mas pelos sinais do corpo da idosa e pelos passos da nora pela casa. Aprendeu a reconhecer o som exato de cada porta, o ritmo dos saltos no piso, a diferença entre um dia comum e um dia perigoso. Tudo parecia igual por fora, mas por dentro a casa estava em guerra. Naquela manhã, a mãe do milionário demorou a acordar. Quando abriu os olhos, parecia não reconhecer o próprio quarto. Olhava ao redor com confusão, como se estivesse em um lugar estranho. A faxineira sentou-se ao lado da cama, chamou pelo nome dela com calma, explicou onde estavam. Aos poucos, a idosa voltou a si, mas a expressão era de medo. Meu corpo não responde, murmurou. É como se eu estivesse presa dentro de mim. Essas palavras ficaram ecoando na cabeça da faxineira. Não era apenas doença. Era alguém perdendo a própria identidade pouco a pouco. Ajudou a senhora a se levantar, deu banho com cuidado e percebeu novas manchas surgindo na pele frágil. O coração apertou. Aquilo não podia continuar. Mais tarde, a nora entrou no quarto com o sorriso de sempre. Perguntou se estava tudo bem, disse que prepararia algo especial para animar a sogra. A faxineira observou em silêncio. Cada palavra soava ensaiada demais. Quando a nora saiu, a idosa segurou o braço da faxineira com força. Você acha que eu estou ficando louca? Perguntou, quase em sussurro. A faxineira respirou fundo antes de responder. Não, senhora. A senhora não está louca. Não disse mais nada. Não podia. Ainda não. Mas aquela troca silenciosa selou algo entre as duas. Confiança. E com confiança vinha responsabilidade. Durante o resto da manhã, a faxineira manteve-se próxima da cozinha. Fingiu organizar armários, limpar superfícies que já estavam limpas. Queria ver tudo. Queria entender cada movimento. Quando a nora entrou, ela permaneceu ali. Viu novamente o frasco ser retirado do armário baixo. Viu as gotas caírem. Mas dessa vez percebeu algo a mais. A nora olhou rapidamente ao redor antes de misturar o líquido. Não era medo. Era cautela. Quem age assim sabe exatamente o que está fazendo. Quando a bebida ficou pronta, a faxineira se adiantou. Disse que levaria ao quarto, que a idosa havia pedido água. A nora hesitou por um instante. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para acender um alerta. Depois assentiu. Leva então. Com a bandeja nas mãos, a faxineira sentiu as pernas fraquejarem. Entrou no banheiro do corredor, fechou a porta com cuidado e jogou o líquido fora. Lavou a xícara, enxagou bem e preparou outra bebida simples.
Ao levar ao quarto, o coração batia tão forte que parecia denunciar tudo. A idosa bebeu, pela primeira vez em dias, não apresentou tontura imediata. Aquilo confirmou tudo. Naquela tarde, o milionário chegou em casa mais cedo. Encontrou a mãe um pouco mais lúcida e se surpreendeu. Comentou que talvez os médicos estivessem errados, que talvez fosse apenas uma fase. A faxineira ouviu em silêncio. Aquela melhora temporária era perigosa. Quanto mais a idosa reagia, mais evidente ficaria que algo estava errado. E quem fazia aquilo não iria aceitar perder o controle. A nora percebeu a diferença. Observava a sogra com atenção incomum, fazia perguntas demais, tocava-lhe o braço com frequência. O sorriso parecia mais rígido. A faxineira sentia o peso daquele olhar mesmo quando não estava sendo encarada diretamente. Era como se estivesse sendo medida, avaliada. Naquela noite, sozinha em seu quarto, a faxineira quase não dormiu. Pensava no risco que estava correndo. Pensava no filho, na casa simples onde morava, na vida apertada que levava. Perder o emprego seria um desastre. Mas permitir que aquela senhora fosse destruída aos poucos seria ainda pior. Era uma escolha injusta, daquelas que só quem vive à margem da sociedade precisa enfrentar. No dia seguinte, decidiu dar um passo a mais. Pequeno, mas perigoso. Enquanto a nora estava ocupada em outro cômodo, a faxineira abriu discretamente o armário baixo. O frasco estava ali, exatamente no mesmo lugar. Pequeno, transparente, sem rótulo. Não tocou. Apenas observou. Memorizou a posição, o nível do líquido, o jeito como estava guardado. Fechou o armário rapidamente ao ouvir passos. Naquele instante, entendeu que precisava de ajuda. Sozinha, não conseguiria ir longe. Precisava de alguém que pudesse ouvir sem julgá-la. Pensou em muitas pessoas, mas quase todas pareciam distantes demais daquela realidade. Foi então que lembrou de um sobrinho, um rapaz simples que trabalhava com manutenção e câmeras de segurança. Não era alguém poderoso, mas era atento. Talvez pudesse ajudar. Talvez não. Mas o tempo estava se esgotando. À noite, depois de muito hesitar, pegou o celular velho e escreveu uma mensagem curta pedindo ajuda. Ao enviar, sentiu um frio percorrer o corpo. Sabia que, a partir daquele momento, não havia mais volta. A invisível tinha decidido agir. E quando alguém que sempre viveu nas sombras resolve se mover, precisa estar pronta para pagar o preço. A resposta do sobrinho não veio de imediato. As horas seguintes pareceram mais longas do que qualquer dia de trabalho que a faxineira já tivesse vivido. Cada barulho da casa a fazia estremecer. Cada olhar da nora parecia um aviso silencioso. Ainda assim, ela manteve a rotina. Limpou, organizou, fez o que sempre fez. Em casas grandes, fingir normalidade é uma forma de sobrevivência. Na manhã seguinte, a mãe do milionário acordou um pouco melhor. Ainda fraca, mas lúcida o suficiente para reconhecer o quarto e chamar a faxineira pelo nome. Aquilo trouxe um alívio misturado com medo. A melhora confirmava a suspeita, mas também aumentava o risco. Quanto mais a idosa reagia, mais evidente ficava que algo tinha mudado. E quem estava por trás daquilo não iria aceitar perder o controle sem reagir. A nora apareceu cedo naquele dia. Circulava pela casa com passos firmes, observando detalhes que antes ignorava. Fez perguntas desnecessárias, apareceu na cozinha em horários incomuns, ficou parada por alguns segundos olhando para armários e bancadas. A faxineira sentia o clima mudar. Não era mais apenas silêncio. Era vigilância. À tarde, enquanto estendia roupas no quintal, o celular vibrou no bolso do avental. O coração quase saiu pela boca. Era o sobrinho. A mensagem era curta, direta. Dizia que podia ajudar, mas que precisava entender melhor o que estava acontecendo. A faxineira sentiu um alívio imediato, seguido de um peso novo. Colocar outra pessoa naquela situação não era simples. Mas sozinha ela não conseguiria provar nada. Naquela noite, o sobrinho chegou discretamente, entrou pelo portão lateral, do mesmo jeito que ela fazia todos os dias. Era um rapaz atento, desses que observam mais do que falam. Sentaram-se na área de serviço, longe dos quartos. A faxineira contou tudo em voz baixa. Desde os primeiros sintomas da idosa até o frasco escondido no armário. Falou das gotas, dos horários, da piora constante. O sobrinho ouviu sem interromper, o semblante sério. Se for isso mesmo, é coisa grave, disse por fim. Mas sem prova, ninguém vai acreditar. Ela concordou. Aquilo já estava claro desde o começo.
Explicou que precisava de algo que mostrasse a verdade sem deixar dúvidas. O sobrinho pensou por alguns segundos e então falou de uma câmera pequena, quase invisível, usada em serviços de manutenção. Não era perfeita, mas poderia registrar o que acontecia na cozinha. O risco é grande, avisou. Se ela perceber, você pode perder o emprego ou coisa pior. A faxineira respirou fundo. Pensou no olhar cansado da idosa, na fragilidade crescente, na confiança silenciosa. Não havia mais espaço para recuo. Disse apenas que sabia dos riscos, mas que não podia fingir que não viu. Combinaram tudo com cuidado. A câmera seria instalada em um ponto alto, entre objetos comuns, onde ninguém mexia. Gravaria apenas o necessário. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. A nora parecia mais desconfiada, observava a faxineira com frequência, fazia perguntas que nunca fez antes. A mãe do milionário teve uma crise mais forte naquela semana. Ficou horas confusa, sem reconhecer o próprio quarto. O filho ficou desesperado, falou em internação, em novos exames. A faxineira segurou o choro. Sabia que aquela poderia ser a última chance. Na noite marcada, o sobrinho voltou. Trabalhou rápido, em silêncio, como quem sabe que não pode errar. Quando terminou, fez um sinal discreto. Estava feito. A câmera estava ali, escondida entre objetos comuns da cozinha, pequena demais para chamar atenção. A faxineira sentiu o coração bater forte. Agora não havia mais volta. Restava esperar e torcer para que a verdade tivesse coragem de se mostrar. No dia seguinte, cada minuto parecia uma eternidade. Qualquer movimento da nora parecia uma ameaça. Qualquer olhar mais demorado parecia um aviso. A faxineira mal conseguia se concentrar no trabalho. Limpava devagar, fingia normalidade, mas estava sempre atenta ao celular simples que carregava no bolso. Sabia que, a partir daquele momento, tudo poderia mudar. Para melhor ou para pior. O dia amanheceu pesado, como se o ar dentro da casa tivesse engrossado durante a madrugada. A faxineira sentiu isso assim que entrou pela porta lateral. Não era cansaço comum. Era pressentimento. Quando alguém passa muito tempo observando em silêncio, aprende a reconhecer quando algo está prestes a acontecer. A mãe do milionário acordou mais abatida naquela manhã. Mal conseguiu se sentar sozinha na cama. A faxineira ajudou com cuidado, sentindo o peso daquele corpo frágil que parecia diminuir a cada dia. A idosa segurou sua mão com força, como se tivesse medo de cair mesmo estando parada. Parece que tudo gira, murmurou. Eu nunca fui assim. Aquelas palavras doeram. Não havia revolta na voz, apenas tristeza e confusão. A faxineira ajudou no banho, secou os braços finos e percebeu novas marcas arroxeadas surgindo na pele clara. Algo estava consumindo aquela mulher por dentro, dia após dia. E agora, mais do que nunca, o tempo parecia correr contra elas. Na cozinha, a nora circulava com passos firmes. Falava ao telefone, resolvia assuntos, mantinha a aparência impecável. Mas havia algo diferente. Um nervosismo contido, como se estivesse esperando por um resultado que não vinha. A faxineira percebeu isso no jeito como ela abria gavetas, no olhar atento demais para detalhes pequenos. Era como se estivesse procurando algo fora do lugar. À tarde, a faxineira posicionou-se de forma estratégica na cozinha, fingindo organizar um armário alto. O celular vibrou no bolso do avental. A câmera havia sido ativada. O coração disparou, mas ela manteve o rosto neutro. A nora entrou pouco depois. Olhou ao redor com atenção, como sempre fazia. Abriu o armário baixo. Tirou o frasco. A faxineira sentiu um frio subir pela espinha. Agora não era mais suspeita. Era prova sendo criada diante de seus olhos. As gotas caíram na xícara com precisão. Não havia pressa nem nervosismo. Aquilo fazia parte da rotina. E era justamente isso que tornava tudo ainda mais assustador. Quando a nora saiu da cozinha com a bandeja, a faxineira esperou alguns segundos e correu para o banheiro. Trancou a porta e pegou o celular. As mãos tremiam tanto que quase deixou o aparelho cair. Abriu o vídeo. Lá estava tudo. O armário, o frasco, as gotas sendo misturadas com calma. A prova que ela precisava. Pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu algo além do medo. Sentiu esperança. Mas sabia que ainda não podia comemorar. Um erro, um movimento precipitado, poderia colocar tudo a perder. Guardou o celular com cuidado e voltou para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Subiu ao quarto da idosa e, discretamente, trocou a bebida por outra simples e segura. Ficou ali até a senhora se sentir melhor.
Cada pequeno avanço era uma vitória silenciosa. À noite, a faxineira mal conseguiu comer. O peso da decisão que se aproximava não a deixava em paz. Mostrar aquele vídeo significava enfrentar gente poderosa. Significava arriscar o emprego, a segurança e talvez algo ainda maior. Mas também significava salvar uma vida. E naquele momento, ela já sabia qual caminho iria seguir. A nora parecia mais inquieta naquela noite. Observava a casa com atenção, fazia perguntas estranhas, aparecia nos cômodos sem avisar. Em certo momento, encarou a faxineira por alguns segundos a mais do que o normal. Você anda diferente, disse com a voz calma demais. Cansada. A faxineira respondeu que sim, que estava apenas cansada. O sorriso que recebeu em troca não era gentil. Era um aviso. O perigo começava a mudar de direção. Antes, tudo era feito às escondidas. Agora havia desconfiança. E quando alguém que age no escuro começa a desconfiar, as coisas costumam ficar mais perigosas. Naquela noite, deitada em seu quarto, a faxineira pensou em tudo que podia dar errado. Pensou no filho, na vida simples que levava, no pouco que tinha a perder. Pensou também na idosa, tão frágil, tão dependente. A comparação doía. Gente simples sempre paga o preço mais alto quando algo sai do controle. Ainda assim, não havia arrependimento. Ela sabia que, se tivesse ficado em silêncio, jamais encontraria paz. O dia seguinte se aproximava carregado de incerteza. A verdade estava registrada, mas ainda precisava ser revelada no momento certo. A faxineira sentia que o tempo estava se esgotando. E quando o tempo acaba, quem vive nas sombras precisa escolher se continua invisível ou se atravessa, de vez, a linha que separa o medo da coragem. A faxineira acordou antes do despertador naquela manhã. O corpo estava cansado, mas a mente seguia alerta, como se tivesse passado a noite inteira em vigília. O vídeo estava salvo, a prova existia, mas isso não significava segurança. Pelo contrário. Agora havia algo concreto que podia tanto salvar uma vida quanto destruir a dela. A verdade, quando nasce nas mãos erradas, também machuca. Ao chegar a casa, percebeu que o clima estava diferente. Não era apenas tensão. Era expectativa. A nora circulava pelos corredores com uma calma artificial, dessas que não enganam quem observa de perto. Falava pouco, mas olhava demais. Cada gesto parecia calculado. A faxineira sentiu isso no jeito como a patroa passou por ela na cozinha sem dizer nada, apenas sustentando o olhar por alguns segundos a mais do que o normal. No quarto, a mãe do milionário acordou um pouco melhor. Ainda fraca, mas mais presente. Conversou, pediu ajuda para se sentar perto da janela e comentou que se sentia menos confusa. Aquilo trouxe um alívio imediato, mas também um medo novo. A melhora era um sinal claro de que algo havia mudado. E mudanças sempre deixam rastros. Você tá sempre aqui quando eu preciso, disse a idosa, segurando a mão da faxineira. Às vezes sinto que só você me enxerga de verdade. Aquelas palavras pesaram mais do que qualquer ordem. A faxineira engoliu seco. Não podia dizer nada, mas também não podia falhar. Agora, mais do que nunca, precisava agir com cuidado. Não bastava ter a prova. Era preciso escolher o momento certo de usá-la. Durante a manhã, a nora apareceu várias vezes na cozinha. Abriu armários, mexeu em gavetas, observou objetos comuns como se procurasse algo fora do lugar. A faxineira fingia não perceber, mas sentia o suor frio escorrer pelas costas. Em determinado momento, a patroa perguntou, sem levantar a voz, se alguém tinha mexido nas coisas dela. A resposta veio firme, automática. Não. Apenas a limpeza de sempre. O silêncio que se seguiu foi pesado. No início da tarde, o milionário ligou avisando que chegaria mais cedo. Parecia preocupado, falava sobre a mãe, sobre a piora dos últimos dias e sobre a possibilidade de novos exames. A faxineira ouviu a conversa à distância e sentiu o coração acelerar. Aquilo podia ser a oportunidade que esperava. Ou o momento errado. Ainda não sabia. Quando a nora entrou na cozinha para preparar a bebida da tarde, a faxineira permaneceu por perto. O celular vibrou discretamente no bolso. A câmera estava ativa novamente. Ela observou cada gesto com atenção redobrada. O frasco apareceu mais uma vez. As gotas caíram. Tudo igual. Tudo repetido. Aquilo não era exceção. Era rotina. Antes que a bebida fosse levada ao quarto, a faxineira se adiantou. Disse que a idosa tinha pedido água, que aproveitaria para levar a bandeja. A nora hesitou por um segundo. Foi rápido, quase invisível,
mas suficiente para confirmar que algo estava errado. Depois assentiu, sem sorrir. A faxineira sentiu as pernas tremerem, mas manteve a postura. No banheiro, trocou a bebida novamente, com o cuidado de quem sabe que um detalhe fora do lugar pode denunciar tudo. À noite, sozinha em seu quarto, a faxineira abriu o vídeo mais uma vez. Assistiu com atenção, como se estivesse gravando cada detalhe na memória. Sabia que aquilo precisava ser mostrado à pessoa certa. Não para acusar, não para provocar escândalo, mas para salvar uma vida. O problema era que a pessoa certa também fazia parte daquele jogo de poder. Antes de continuarmos essa história, lembre-se de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Aquela pausa não trouxe descanso. Trouxe peso. A faxineira sabia que o tempo estava se esgotando. A nora estava desconfiada. A melhora da idosa era evidente. O milionário se aproximava mais da situação. Tudo indicava que o confronto era inevitável. A pergunta não era mais se aconteceria, mas quando. E, principalmente, se ela estaria pronta quando esse momento chegasse. Depois daquele dia, a casa entrou em um estado estranho, como se todos estivessem representando um papel sem saber exatamente qual seria o próximo ato. Nada foi dito abertamente, mas tudo parecia observado. A faxineira sentia isso no ar, no jeito como a nora circulava pelos cômodos, no silêncio mais longo do que o normal, nos olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam. Na manhã seguinte, a mãe do milionário acordou confusa outra vez. Não tanto quanto antes, mas o suficiente para assustar. Chamou pelo filho, perguntou que dia era, demorou a reconhecer o quarto. A faxineira ficou ao lado dela, falando com calma, explicando tudo devagar. Aos poucos, a idosa se acalmou, mas o medo ficou. Parece que meu corpo vai e volta, disse com voz baixa. Como se alguém desligasse e ligasse de novo. A faxineira sentiu um nó na garganta. Aquela oscilação era mais uma prova silenciosa do que estava acontecendo. Quando a bebida não chegava, a melhora vinha. Quando chegava, o corpo falhava. Era simples demais para ser coincidência. O milionário chegou mais cedo naquela manhã. Estava preocupado, mas cansado. Falava em consultas, em especialistas, em internação. A faxineira observava de longe, segurando a vontade de falar. Sabia que ainda não era hora. Não bastava acusar. Era preciso mostrar. E mostrar no momento certo. Durante o dia, a nora parecia mais inquieta. Abriu o armário baixo mais de uma vez, mexeu em objetos que nunca tocava, ficou parada olhando para a bancada como se estivesse tentando lembrar de algo. Em certo momento, fechou a porta da cozinha com força e respirou fundo, achando que estava sozinha. A faxineira viu. E entendeu. Algo estava escapando do controle. À tarde, enquanto limpava o quarto de hóspedes, a faxineira ouviu a nora conversando ao telefone no corredor. A voz estava baixa, mas carregada de irritação. Falava sobre problemas, dinheiro e gente que atrapalhava. Não dava para ouvir tudo, mas o tom dizia o suficiente. Não era uma conversa comum. Havia raiva ali. Raiva de quem estava sendo observada. No quarto da idosa, a melhora daquele dia foi mais visível. Ela conseguiu se sentar sozinha, comeu um pouco mais e até comentou algo sobre o jardim. A faxineira sentiu um alívio rápido, seguido de um medo maior ainda. Se a nora percebesse aquela melhora constante, saberia que algo tinha mudado. E quem age nas sombras não costuma aceitar isso em silêncio. No fim da tarde, a nora encarou a faxineira na cozinha. Você anda muito perto dela, disse, sem levantar a voz. Sempre estive, respondeu a faxineira, firme. É meu trabalho. O sorriso que veio depois não foi de aprovação. Foi de aviso. A distância entre as duas parecia menor, mas o perigo era maior. Agora não havia apenas suspeita. Havia confronto silencioso. Naquela noite, a faxineira quase não dormiu. Pensava no vídeo guardado, na prova que carregava no bolso, no risco que aquilo representava. Pensava também no filho, na casa simples onde morava, na vida apertada que sempre levou. Se algo desse errado, não teria rede de proteção. Mas também sabia que, se ficasse calada agora, estaria escolhendo o lado errado da história. Na manhã seguinte, decidiu que precisava se preparar para o inevitável. Não podia mais apenas reagir. Precisava estar pronta para falar quando fosse necessário. Organizou tudo com cuidado, salvou o vídeo em mais de um lugar, memorizou horários, gestos, detalhes. Se alguém tentasse negar, ela teria respostas. A casa seguia funcionando, mas tudo era aparência. Por trás da rotina perfeita,
havia tensão acumulada, desconfiança e medo. A faxineira sentia que o tempo estava se estreitando, como se cada dia fosse um degrau a menos antes da queda. E quando alguém que controla tudo percebe que está prestes a perder, costuma agir sem pensar. Ela sabia disso. E sabia que o próximo passo não dependeria mais dela. A sensação de que algo estava prestes a explodir acompanhou a faxineira desde o momento em que entrou na casa naquela manhã. Não era medo comum. Era a certeza silenciosa de quem sabe que o equilíbrio frágil estava se rompendo. Tudo continuava funcionando, mas já não havia naturalidade em nada. Cada palavra parecia escolhida demais. Cada gesto, ensaiado. A mãe do milionário acordou mais abatida naquele dia. A confusão tinha voltado com força. Demorou a reconhecer o quarto, chamou por pessoas que não estavam ali, perguntou pela própria mãe, falecida havia décadas. A faxineira sentou-se ao lado da cama, segurou sua mão e falou com calma, repetindo quem ela era, onde estavam. Aos poucos, a idosa se acalmou, mas o olhar permaneceu assustado. Eu sinto que tem algo errado, disse, quase em sussurro. Essa casa não me faz bem. Essas palavras ficaram presas na garganta da faxineira. Não podia confirmar, mas também não podia negar. Apenas ficou ali, presente, como vinha fazendo desde o começo. Às vezes, proteger era não deixar alguém enfrentar a verdade antes da hora. Lá embaixo, o milionário não saiu para o trabalho. Passou a manhã no escritório, falando pouco, andando de um lado para o outro. A faxineira percebeu isso e sentiu o coração acelerar. Ele estava inquieto. Talvez estivesse começando a perceber que algo não se encaixava. Talvez fosse apenas preocupação com a mãe. Ainda assim, o momento se aproximava. A nora, por outro lado, parecia calma demais. Arrumada, perfumada, falava com suavidade. Mas havia rigidez nos movimentos. Um controle forçado que não combinava com a tranquilidade que tentava demonstrar. Em determinado momento, entrou na cozinha e ficou parada, observando os armários, a bancada, os objetos comuns. Abriu uma gaveta, fechou. Abriu outra. Tocou em coisas que nunca tocava. A faxineira acompanhava tudo com atenção, fingindo limpar o chão. Quando a nora se aproximou do armário baixo, o coração disparou. A porta foi aberta. O espaço estava diferente. O frasco não estava exatamente onde deveria. A nora congelou por um segundo. Foi rápido, mas a faxineira viu. Viu o corpo enrijecer, o olhar mudar. Aquilo não era imaginação. Algo tinha sido notado. Você mexeu nas minhas coisas? Perguntou a nora, sem alterar o tom. A faxineira levantou o rosto com calma. Eu só limpo a casa. Como sempre fiz. O silêncio que veio depois foi pesado. A nora fechou o armário devagar, sustentou o olhar por alguns segundos e saiu da cozinha sem dizer mais nada. Mas a mensagem tinha sido entregue. A desconfiança agora era clara. O jogo silencioso tinha entrado em outra fase. Pouco depois, o milionário saiu do escritório e passou pela cozinha. Olhou para a faxineira como se quisesse dizer algo, mas não disse. Apenas respirou fundo e seguiu. Aquilo confirmou o que ela já sentia. Ele também estava percebendo que algo estava fora do lugar. À tarde, a mãe do milionário teve um episódio mais forte. Tentou se levantar sozinha, quase caiu. A faxineira conseguiu segurá-la a tempo. A idosa começou a chorar baixo, envergonhada pela própria fragilidade. Eu nunca fui assim, repetia. Nunca. A faxineira ajudou a se sentar, sentiu o peso daquele corpo trêmulo e soube que não havia mais tempo. Cada dia de espera aumentava o risco. Não apenas para a idosa, mas para ela também. A nora estava perdendo a paciência. E pessoas assim, quando encurraladas, costumam agir sem pensar. Naquela noite, a faxineira trancou a porta do quarto e mal conseguiu dormir. Pensou no filho, na vida simples, no pouco que tinha. Pensou também no vídeo, salvo, protegido, mas ainda escondido. Sabia que precisava escolher o momento certo. Um erro agora poderia colocar tudo a perder. Mas adiar demais também era perigoso. Quando finalmente fechou os olhos, teve a certeza que temia desde o começo. O silêncio daquela casa já não escondia apenas um segredo. Escondia uma ameaça prestes a se revelar. E quando isso acontecesse, não haveria mais espaço para recuo. A madrugada passou arrastada, como se o tempo tivesse perdido o ritmo. A faxineira acordou várias vezes com pequenos barulhos da casa, passos que talvez nem existissem, portas que rangiam com o vento. O medo não vinha em forma de pânico, mas de alerta constante.
Quando alguém passa tempo demais observando o perigo, aprende que o corpo nunca descansa por completo. Ao amanhecer, a casa estava silenciosa demais. A nora já estava acordada, circulando pela cozinha antes do horário habitual. Preparava o café com movimentos precisos, mas havia pressa nos gestos. Não era rotina. Era ansiedade. A faxineira percebeu isso ao entrar e cumprimentar. A resposta veio seca, sem o sorriso ensaiado de sempre. No quarto, a mãe do milionário acordou cansada, mas lúcida. Pediu para sentar perto da janela. Queria ver o dia clarear. A faxineira ajudou, ajeitou o travesseiro e ficou ali alguns minutos. A idosa segurou sua mão com força incomum. Se um dia eu não acordar, você conta para meu filho que eu tentei ser forte até o fim. Essas palavras soaram como aviso. Não eram despedida. Eram pedido de proteção. A faxineira sentiu o chão sumir sob os pés. Prometeu em silêncio que não deixaria aquilo acontecer. Lá embaixo, o milionário se preparava para sair, mas parecia indeciso. Entrava e saía do escritório, mexia no celular, falava pouco. Havia algo diferente no olhar dele. Um cansaço que não vinha só do trabalho. Talvez começasse a perceber que havia confiado demais e observado de menos. A nora entrou no quarto da sogra pouco depois. Falou com suavidade exagerada, perguntou como ela estava, tocou-lhe o braço por tempo demais. A faxineira observava tudo com atenção. O sorriso não escondia a impaciência. Havia ali alguém esperando que algo acontecesse. Algo que não estava mais acontecendo. À tarde, a faxineira sentiu o celular vibrar no bolso do avental. A câmera tinha sido ativada outra vez. Ela se posicionou de forma discreta na cozinha. A nora entrou, olhou ao redor e se aproximou do armário baixo. Abriu. Parou. O frasco não estava no mesmo lugar de antes. Não tinha desaparecido, mas estava ligeiramente deslocado. Foi o suficiente. O rosto da nora mudou. Não houve grito, nem pergunta. Apenas um silêncio pesado e um olhar que varreu a cozinha inteira. Ela fechou o armário com força contida e saiu sem preparar nada. Aquilo era novo. Pela primeira vez, o ritual tinha sido interrompido. A faxineira sentiu o coração acelerar. Aquela quebra de rotina era perigosa. Quando quem controla percebe que perdeu o controle, costuma reagir de forma imprevisível. O perigo deixava de ser silencioso. Passava a ser imediato. Pouco depois, a nora voltou à cozinha. Aproximou-se da faxineira, tão perto que dava para sentir o perfume forte. Você anda mexendo onde não deve, disse em tom baixo, sem olhar diretamente. Eu faço meu trabalho, respondeu a faxineira, firme. Como sempre fiz. O silêncio que se seguiu foi pesado. A nora se afastou devagar, mas o recado estava dado. A vigilância tinha se transformado em ameaça. Naquela noite, a faxineira decidiu que não podia mais esperar. O vídeo existia. A prova estava ali. O risco tinha aumentado demais. Se continuasse adiando, poderia não haver outra chance. Agora, o perigo não estava apenas rondando a idosa. Estava começando a mirar nela. Quando se deitou, sabia que o próximo passo mudaria tudo. Não havia mais espaço para hesitação. O silêncio tinha sido quebrado. E quando o silêncio se quebra, alguém precisa falar. Amanhã começou diferente. Não havia pressa na casa, mas também não havia calma. Era como se todos estivessem esperando algo sem saber exatamente o que. A faxineira sentiu isso no ar assim que entrou. O silêncio já não parecia apenas tenso. Parecia definitivo. O milionário não saiu para o trabalho naquele dia. Permaneceu no escritório, andando de um lado para o outro, com o celular na mão, mas sem fazer ligações. O rosto estava fechado, carregado de preocupação. A mãe acordou fraca, mas lúcida. Conversou pouco, pediu apenas para ficar perto da janela. A faxineira ajudou a se sentar e ficou ali por alguns minutos, sentindo o peso daquele momento. Havia algo de despedida no ar, mesmo sem palavras. A nora desceu mais cedo do que o habitual. Estava arrumada demais, com perfume forte e postura rígida. Passou pela cozinha sem cumprimentar, abriu gavetas, mexeu em coisas que nunca tocava. A faxineira observava tudo com atenção. Quando a nora abriu novamente o armário baixo, o corpo inteiro enrijeceu. O frasco ainda estava ali, mas o fato de ela conferir confirmava o que já era evidente. A desconfiança tinha se instalado de vez. Pouco depois, o milionário saiu do escritório e atravessou a sala com passos firmes. Chamou a faxineira pelo nome, em tom baixo, mas sério. Aquilo nunca acontecia.
O coração dela disparou. Foram até o escritório. A porta se fechou. O silêncio ficou pesado. Eu preciso te perguntar uma coisa, disse ele, depois de alguns segundos. E preciso que você seja sincera. A faxineira sentiu as mãos suarem. Respirou fundo. Não havia mais como fugir. Eu vou ser, respondeu. Ele passou a mão pelo rosto, como quem tenta organizar os próprios pensamentos. Você percebeu algo estranho com a minha mãe? A pergunta caiu como um peso enorme. Aquele era o momento que ela temia e esperava ao mesmo tempo. Pensou em tudo que podia perder. No emprego, na segurança, na própria paz. Pensou também na idosa frágil, no olhar confuso, nas palavras de confiança. Não havia mais espaço para silêncio. Sim, respondeu, com a voz firme. Percebi. O milionário se levantou devagar. O quê? A faxineira engoliu seco. Ela não está piorando por causa da idade. Algo está acontecendo aqui dentro. Todos os dias. Sempre no mesmo horário. O rosto dele mudou. Primeiro veio a incredulidade. Depois a raiva contida. Você tem ideia do que está dizendo? Tenho, respondeu. Por isso eu esperei. Por isso eu observei. E por isso eu gravei. Ela pegou o celular. As mãos tremiam, mas não recuaram. Antes de apertar o botão, falou com cuidado. Eu não estou aqui para acusar ninguém sem prova. Eu só queria salvar sua mãe. O vídeo começou a rodar. A cozinha apareceu na tela. O armário baixo. O frasco. As gotas caindo na xícara com precisão. O silêncio tomou conta do escritório. O milionário não disse nada. Apenas assistiu, imóvel, enquanto a realidade se impunha diante dos olhos. Quando o vídeo terminou, ele se sentou devagar, como se as pernas não sustentassem mais o peso do corpo. Passou a mão pelo rosto, respirou fundo. Isso não pode ser verdade. A faxineira sentiu os olhos marejarem. Acontece quase todos os dias. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era mais ameaça. Era ruptura. A confiança tinha se quebrado. E nada do que viesse a seguir seria simples. O milionário permaneceu sentado por longos segundos depois que o vídeo terminou. O escritório, símbolo de poder e controle, parecia pequeno demais para o que ele sentia. A imagem da cozinha, do armário, do frasco, se repetia na cabeça como um erro que não dava para apagar. Ele passou a mão pelo rosto, respirou fundo, levantou-se devagar e voltou a se sentar, como se o corpo ainda não tivesse entendido o que a mente já sabia. Você tem certeza de que isso é recente? Perguntou com a voz baixa, quase rouca. É de hoje, respondeu a faxineira. E acontece quase todos os dias. Ele fechou os olhos com força. Pensou em todas as vezes que defendeu a esposa, em quantas discussões evitou, em como preferiu confiar para não enfrentar conflitos. A ideia de que aquela confiança pudesse ter colocado a própria mãe em risco parecia insuportável. Minha mãe, murmurou. Ela podia ter morrido. A faxineira permaneceu em silêncio. Não havia o que acrescentar. A verdade já tinha sido dita. Ninguém pode saber disso ainda, disse ele, levantando-se de repente. Principalmente ela. Se desconfiar, pode tentar algo pior. Um frio percorreu o corpo da faxineira. Aquilo confirmava seus maiores medos. Agora o perigo não era apenas suspeita. Era reconhecido. Dona Célia não pode tomar mais nada que ela prepare, disse a faxineira, com firmeza. Eu sei, respondeu ele. Confio em você mais do que nunca. Aquelas palavras atingiram a faxineira de um jeito inesperado. Pela primeira vez em muitos anos, alguém a escutava de verdade. Não como funcionária, não como alguém invisível, mas como alguém que salvou uma vida. Eles combinaram tudo rapidamente. A rotina seguiria igual. Nenhuma mudança brusca. O milionário fingiria normalidade. A faxineira continuaria protegendo a mãe dele. Qualquer erro poderia custar caro. A esposa não podia desconfiar de nada. Quando a faxineira saiu do escritório, o coração batia forte. Agora não estava mais sozinha contra o silêncio. Mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Tornava tudo mais perigoso. Naquela noite, a esposa voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Conversou normalmente durante o jantar, comentou banalidades, sorriu. A faxineira observava tudo com atenção redobrada. Cada gesto parecia falso, cada palavra carregava algo escondido. Antes de subir, a mulher passou pela cozinha e olhou diretamente para a faxineira. Você anda diferente, disse, com um meio sorriso. Espero que não esteja se metendo no que não deve.
Só estou fazendo meu trabalho, respondeu a faxineira, com calma. O olhar se sustentou por alguns segundos. Depois, a mulher se virou e subiu. A ameaça estava ali, clara, mesmo sem palavras duras. No quarto, a mãe do milionário dormia tranquila pela primeira vez em dias. A faxineira ficou ali observando a respiração calma, sentindo um misto de alívio e medo. Agora que a verdade tinha sido revelada, alguém iria reagir. E nem sempre quem reage joga limpo. Os dias seguintes foram os mais longos da vida da faxineira. A casa funcionava, mas tudo parecia encenado. O milionário saía para o trabalho, conversava com a esposa, fingia tranquilidade. Por dentro, estava em guerra. A faxineira percebia isso nos silêncios dele, nos olhares perdidos, nas mãos fechadas quando a esposa não estava por perto. A mãe começou a apresentar pequenas melhoras. Ainda fraca, mas mais lúcida. Conseguia conversar por mais tempo, caminhar alguns passos com ajuda. Cada avanço trazia esperança, mas também medo. Quanto melhor ela ficava, mais evidente se tornava que algo tinha mudado. A esposa percebeu. Passou a observar a sogra com atenção desconfiada, tocava-lhe o braço, analisava o rosto, fazia perguntas repetidas. O sorriso educado não escondia mais a irritação. Parece que você está melhorando rápido demais, comentou um dia, em tom estranho. A faxineira sentiu o alerta acender por dentro. Aquela frase não era casual. Era acusação disfarçada. À noite, o milionário chamou a faxineira de lado. Falou baixo, rápido. O laboratório confirmou. É veneno em doses pequenas, mas constantes. As pernas da faxineira fraquejaram. Aquilo deixava de ser suspeita. Era crime. Se tivesse continuado, minha mãe não teria resistido, completou ele. O silêncio que se seguiu foi pesado. A realidade se impunha com força. Ainda assim, o milionário respirou fundo e tomou uma decisão difícil. Ainda não vou confrontar. Preciso entender até onde isso vai e garantir que ela não faça nada pior quando perceber que perdeu o controle. A faxineira concordou, mesmo sentindo o medo crescer. Sabia que aquela espera era perigosa, mas necessária. O jogo duplo estava armado. E quando alguém perde o controle, costuma tentar um último movimento desesperado. A partir daquele dia, a casa passou a funcionar como um palco montado para uma peça que ninguém queria assistir, mas todos sabiam que teria um fim inevitável. Cada pessoa ali cumpria seu papel com cuidado extremo. O milionário mantinha a rotina, saía cedo, voltava no horário de sempre, conversava pouco. A esposa fazia o mesmo, mas já não conseguia esconder completamente a tensão. O controle que sempre teve começava a rachar. A faxineira sentia isso no ar. Nos corredores, na cozinha, nos pequenos silêncios que surgiam entre uma frase e outra. A vigilância da esposa se intensificou. Ela aparecia em cômodos inesperados, observava detalhes mínimos, fazia perguntas que não precisavam ser feitas. Já não disfarçava tanto a impaciência. Era como se estivesse tentando descobrir exatamente quando tinha perdido o domínio da situação. A mãe do milionário, por outro lado, seguia em lenta recuperação. Ainda frágil, ainda dependente de ajuda, mas consciente. Voltava a se interessar pelas pequenas coisas, fazia perguntas, lembrava de histórias antigas. Em certos momentos, olhava para a faxineira como se soubesse que algo importante tinha mudado, mesmo sem entender o que. Havia gratidão naquele olhar. Uma gratidão silenciosa, profunda. Certa manhã, enquanto a ajudava a se vestir, a idosa falou em voz baixa. Tem alguma coisa errada nessa casa, não tem? A faxineira respirou fundo. Não podia contar tudo, mas também não podia mentir. Tem sim, respondeu. Mas agora a senhora só precisa descansar e confiar. A idosa segurou a mão dela com força. Então eu confio em você. Essas palavras deram à faxineira uma força que o medo já estava tentando roubar. Mas a calma durou pouco. No meio da tarde, a esposa entrou no escritório do marido sem avisar. A conversa foi abafada, mas intensa. A faxineira ouviu o tom alterado, palavras soltas, tensão no ar. Pouco depois, a mulher saiu pálida. O sorriso educado tinha desaparecido. Pela primeira vez, parecia realmente assustada. O milionário chamou a faxineira de lado. Ela está desconfiada, disse em tom baixo. Perguntou se você anda mexendo em coisas que não deve. Eu sei, respondeu a faxineira. Ela percebeu que perdeu o controle. Ele assentiu, sério. Amanhã eu vou confrontar. Não dá mais para esperar. O coração da faxineira disparou. Aquela decisão mudaria tudo.
Não havia mais volta. O confronto direto era o ponto sem retorno. Naquela noite, ela quase não dormiu. Pensou em todas as possibilidades, em tudo que podia acontecer. Pensou no filho, na vida simples, no pouco que tinha a perder. Pensou também na idosa, que finalmente começava a melhorar. Se algo desse errado agora, as consequências seriam irreversíveis. Na manhã seguinte, a esposa desceu mais cedo do que o normal. Estava arrumada demais, perfumada demais, como alguém se preparando para uma batalha. A faxineira sentiu um arrepio imediato. Aquilo não era apenas nervosismo. Era alguém que sabia que estava perto de ser desmascarada. O milionário não saiu para o trabalho. Permaneceu em casa, andando pelo escritório, respirando fundo, tentando manter a calma. A mãe acordou confusa naquela manhã, perguntou 2 vezes que dia era. A faxineira sentiu o coração apertar. Não sabia se era resquício do que vinha sofrendo ou apenas o peso da tensão no ar. Ficou ao lado dela mais tempo do que o normal. Você não sai de perto de mim nunca, né? Disse a idosa com um sorriso fraco. Não saio, respondeu a faxineira. Enquanto eu estiver aqui, a senhora não fica sozinha. Essas palavras tinham mais peso do que pareciam. Na cozinha, a esposa se movimentava com pressa. Abriu armários, fechou gavetas, mexeu em objetos que nunca tocava. A faxineira observava tudo com atenção redobrada. Quando a mulher pegou uma xícara diferente das outras, o alerta soou forte dentro dela. Essa não é a xícara da senhora, comentou, tentando soar casual. A esposa virou devagar, com um sorriso tenso. Resolvi trocar. Enjoei da outra. A faxineira não respondeu. Apenas ficou ali, atenta. Quando a esposa se aproximou do armário baixo, hesitou por um segundo antes de abrir. Algo estava diferente. O frasco não estava no lugar exato. A mulher congelou. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase insuportável. Você mexeu nas minhas coisas, afirmou, sem perguntar. Eu só limpo a casa, respondeu a faxineira, firme. Como sempre fiz. A mulher deu um passo à frente. O olhar era frio, perigoso. Cuidado, disse em voz baixa. Gente como você costuma esquecer qual é o seu lugar. Antes que a faxineira respondesse, o milionário entrou na cozinha. O clima cortou imediatamente. A esposa recompôs o rosto, mas o controle já tinha rachado. Precisamos conversar, disse ele, firme. Agora. Eles seguiram para o escritório. A porta se fechou. A faxineira ficou parada por alguns segundos, sentindo as pernas tremerem. Do andar de cima, a mãe chamou por ela, assustada. A faxineira subiu correndo e segurou sua mão. Lá embaixo, as vozes começaram a se elevar. A máscara tinha caído. O que vinha a seguir mudaria tudo. O escritório ficou pequeno para a tensão que se instalou ali dentro. A porta fechada não abafava completamente as vozes, mas a faxineira não precisava ouvir cada palavra para entender o que estava acontecendo. O tom tinha mudado. Não era mais discussão velada. Era confronto. A verdade, quando finalmente sai do lugar, costuma fazer barulho. Lá em cima, a mãe do milionário segurava a mão da faxineira com força. O corpo frágil tremia, mas os olhos estavam atentos. Ela não entendia tudo, mas entendia o suficiente. É por minha causa, não é? Perguntou, com a voz baixa. A faxineira respirou fundo antes de responder. Agora é para acabar com isso, disse. De uma vez. No escritório, o milionário falava com firmeza. Não havia gritos, apenas uma dureza nova na voz. A esposa tentava manter o controle, mas algo tinha quebrado. O sorriso educado não aparecia mais. Quando o vídeo foi colocado sobre a mesa e o celular começou a rodar, o silêncio tomou conta do ambiente. A cozinha, o armário, o frasco, as gotas caindo com precisão. Cada segundo parecia arrancar uma camada de mentira. Vai mesmo acreditar em fofoca de empregada? Tentou ela, com um riso curto, nervoso. Não fale dela assim, respondeu ele, com a voz firme. Ela salvou a vida da minha mãe. A máscara caiu. A calma ensaiada deu lugar à raiva contida. A esposa começou a falar rápido, justificando, acusando, misturando ressentimento com frustração. Falou de dinheiro, de controle, de como sempre se sentiu à sombra daquela mulher idosa que, segundo ela, nunca aceitou. As palavras eram duras, cruas, sem volta. Isso não justifica nada, disse o milionário, cansado. Você cruzou um limite que não tem retorno. Do lado de fora, a mãe do milionário desceu devagar a escada, apoiada no corrimão.
A faxineira tentou impedi-la, mas ela foi firme. Precisava ouvir. Quando entrou no escritório, o silêncio voltou a pesar. O olhar da idosa encontrou o da nora. Não havia ódio ali. Havia decepção. Eu nunca quis o seu mal, disse a idosa, com a voz fraca, mas firme. Só quis cuidar do meu filho. A esposa desviou o olhar. Não havia mais argumento. O milionário respirou fundo, pegou o telefone e fez a ligação. Falou baixo, explicou a situação, mencionou provas. Pediu urgência. Quando desligou, parecia mais velho. A confiança tinha sido destruída, mas a verdade estava, enfim, do lado certo. As sirenes chegaram pouco depois. A casa luxuosa foi iluminada por luzes vermelhas e azuis. A esposa foi conduzida para fora sem resistência. Caminhava ereta, mas o rosto estava vazio. O luxo não a protegia mais. A faxineira observava tudo à distância, sem alegria, sem vingança. Apenas alívio. Um alívio pesado, daqueles que vêm depois de um medo longo demais. Aquela noite terminou em silêncio. Um silêncio diferente. A mãe do milionário dormiu tranquila pela primeira vez em muito tempo. A faxineira ficou sentada ao lado da cama, ouvindo a respiração calma, sentindo que, apesar de tudo, tinha feito o que precisava ser feito. A casa acordou diferente na manhã seguinte. Não havia tensão escondida nos corredores, nem passos apressados tentando controlar tudo. O silêncio que antes sufocava agora apenas existia. Era um silêncio de descanso, não de ameaça. A faxineira entrou pela porta lateral, como sempre fez, mas algo dentro dela tinha mudado para sempre. Na cozinha, o milionário estava sentado à mesa com a mãe. Não havia formalidade ali, apenas cansaço, culpa e verdade. Ele levantou os olhos quando a faxineira entrou e assentiu com a cabeça, em um gesto simples, mas cheio de significado. Eu demorei para enxergar, disse ele. Confiei demais e observei de menos. A mãe segurou a mão da faxineira com carinho. Quando ninguém me viu, você viu, disse, com um sorriso fraco. Isso salvou a minha vida. Nos dias que se seguiram, a recuperação foi lenta, mas visível. A confusão diminuiu, a força começou a voltar. Cada pequeno avanço confirmava o que todos já sabiam. Não era doença. Era maldade. E a maldade tinha sido interrompida. O milionário tomou decisões difíceis. Reorganizou a própria vida, enfrentou as consequências, revisou escolhas. Mas acima de tudo, mudou o jeito de olhar para as pessoas ao redor. Passou a ouvir mais, a observar mais. Entendeu que o conforto em que vivia era sustentado por gente que raramente era vista. Você não é só funcionária, disse ele à faxineira em uma conversa tranquila. Você é parte da nossa história agora. Ela ouviu em silêncio. Não buscava reconhecimento. Nunca buscou. Mas aquelas palavras tocaram fundo. Pela primeira vez, sentiu pertencimento. A casa começou a respirar de novo. Os corredores ficaram mais claros. A rotina seguiu, mas com respeito. Em casa, a vida da faxineira também mudou, ainda que de forma simples. O dinheiro continuava contado, os dias continuavam puxados, mas algo essencial tinha se transformado. Ela não andava mais encolhida. Falava mais firme. Olhava as pessoas nos olhos. O medo ainda existia, mas já não mandava nela. A mãe do milionário resumiu tudo em uma frase, em uma tarde tranquila ao sol. Coragem não é não sentir medo, disse. É não deixar que ele mande em você. A faxineira guardou aquilo. Pensou em quantas vezes o silêncio protegeu o errado. Pensou também em quantas vidas seguem sendo machucadas porque ninguém quer enxergar. Ela sabia que não virou heroína, nem rica, nem poderosa. Virou inteira. E isso bastava. Quando entrou na casa naquela manhã, pelo mesmo portão lateral de sempre, percebeu que o caminho era o mesmo, mas ela não era mais. O silêncio já não a diminuía. Agora era paz. E paz, ela aprendeu, só chega quando a gente escolhe fazer o que é certo, mesmo tremendo por dentro. Se você gostou dessa história, deixe o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.